Muito bem, então você já deve ter ouvido falar sobre a Revolução Francesa e algumas ideias, alguns de seus lemas, como por exemplo, igualdade, liberdade e fraternidade. Todos os homens são iguais perante a lei. Meus caros, tudo isso surgiu na Revolução Francesa. Então vamos entender um pouquinho dos conceitos de Revolução Francesa. E é importante, gente, quando vocês estiverem estudando história, algum tema parecido com o de Revolução Francesa, como Revolução Industrial, Revolução Americana ou qualquer outro tema relacionado à história, é importante entender o contexto, tá? É importante compreender ali nas entrelinhas, as narrativas. Por quê? Se você ficar aprisionado só naquela ideia, naquele conceito de decorar nomes, datas e fatos, você não irá compreender determinado período da história e seus conceitos. E isso ficará algo estranho e chato e até mesmo sem relevância, sem importância e sem objetivo. E você não compreenderá de fato o tema da história proposto. Então é importante ressaltar essas ideias porque muitos alunos se prendem, se fixam a essas ideias de decorar nomes, datas e fatos. E é um grande erro ao estudar a história. Então vamos compreender um pouco das causas, o que levou à Revolução Francesa. Tudo bem? Eu sou o professor Rafael e este é o canal Investigando a História. Mas antes, deixe o seu like, ative as notificações para receber mais vídeos e assim eu poderei também auxiliá-lo nos conteúdos de história. E se você quer aí alguma aula sobre algum tema, deixe aí na descrição, deixe aí nos comentários para que eu possa ler e preparar uma aula que você esteja com dificuldades de compreender e assim eu poderei te ajudar nesta aula, tudo bem? Então vamos seguindo aí com a nossa aula de Revolução Francesa, depois da vinheta. É isso aí, galera. Então vamos entender um pouco das causas da Revolução Francesa, o que levou as pessoas a saírem às ruas, a se manifestarem, reivindicarem os seus direitos, suas insatisfações, suas incertezas e os problemas existentes na França do século XVIII. Então vamos lá? Bom, então vamos entender algumas dessas causas. Bom, temos aí então a má administração do rei Luís XVI. Temos aí também uma crise na colheita devido ao inverno rigoroso no ano de 1788 na França. E temos também aí o exército francês indo para a Revolução Americana, para auxiliar na Revolução Americana. Isso aconteceu porque Luís XVI, a França de uma forma geral, era inimiga ferrenha da Inglaterra. E para contribuir, para se vingar ali dos ingleses, Luís XVI então resolve enviar as tropas francesas para a América do Norte na Revolução Americana. Então é importante a gente conhecer isso. E a partir daí, os cofres públicos passam ali por um grande problema, um grande desafio, né? Os cofres vazios, o rei fazendo todas essas coisas erradas, enviando tropas, não estava nem aí para a população. Então é importante a gente ressaltar, reforçar esses mecanismos que foram sendo articulados e que gerou aí, culminou na Revolução Francesa, tudo bem? Uma outra característica que nós devemos compreender é a divisão das camadas sociais existentes na França do século XVIII. Então nós tínhamos aí clero, nobreza e o restante da população. Essas três camadas sociais são chamadas de estados, né? Os três estados. Então o primeiro estado composto pelo clero, o segundo estado composto pela nobreza e o terceiro estado pela população. O clero eram membros da igreja, né? Pessoas ali voltadas para o meio religioso, o meio da igreja, o campo da igreja. O segundo era ali basicamente donos de grandes extensões de terra, né? Os nobres, pertencentes aí a famílias importantes que vinham de séculos anteriores e eram donos de grandes extensões de terras. E aí o que acontecia? Esse terceiro estado basicamente trabalhava para esses dois primeiros estados, né? Tanto clero como nobreza. Então
O terceiro estado era basicamente composto pelo campesinato, por camponeses, e essas pessoas basicamente é que produziam toda a riqueza da França no período. Bem, com o clero e nobreza no comando, acontecia do que? Da desigualdade social. Né? Era algo muito desigual. Enquanto o clero e nobreza cobravam impostos, tinham privilégios, viviam muito bem, tinham uma vida mansa, o restante da população sofria com a desigualdade social, com a fome e com a miséria. Mas isso, com o decorrer dos anos, foi culminando toda a população e as pessoas começaram a reivindicar os seus direitos e ficaram insatisfeitas com o sistema absolutista devido a essas crises. E com a colheita do ano de 1788 não foi das melhores, os alimentos subiram, né? O preço do alimento subiu muito. E com este mecanismo, né, econômico, o que aconteceu? As pessoas mais pobres não tinham condições de comprar os alimentos. Olha só, parece que nós estamos falando de hoje, né? Percebam que lá na França do século XVIII já existiam esses problemas. E as pessoas até hoje, né, com esse negócio do arroz agora, não levam em consideração as colheitas, os problemas existentes e passam a criticar os governos, que a culpa é desse, que a culpa é daquele, né? Mas enfim, o fato é que a população não tinha dinheiro para comprar alimentos, né? Boa parte da população não tinha dinheiro. E aí o que começou a acontecer? Muitas pessoas começaram a morrer de fome, é isso mesmo, devido ao inverno rigoroso e a esses problemas de colheita, né? Sendo que a maioria dos produtos era da parte agrícola, né? Era composto pela agricultura e pela economia fechada, retrógrada da França ainda, né? Que permanecia nesse sistema, digamos que feudal, enquanto a Inglaterra, por exemplo, já experimentava a revolução industrial, a produção em larga escala, né? Comércio com outros países, com outras nações, alianças, né? Então isso fez com que a Inglaterra e outros países que já aderiram, começaram a aderir ao sistema capitalista de produção em larga escala, começaram a se desenvolver mais economicamente, né? E a população, de uma certa forma, foi favorecida, ao contrário do que estava acontecendo na França, né? Um atraso econômico. Bom, uma outra característica eram os gastos públicos e exorbitantes da corte de Luís XVI, né? O rei Luís XVI não estava nem aí para a população e a corte francesa gastava 20% a mais do que deveria. É até um exemplo aí de cartão de crédito, né? Quando você gasta mais do que você ganha, a tendência é que se torne uma bola de neve, você não consiga pagar, se tornam às vezes dívidas impagáveis. E foi o que aconteceu na França do século XVIII, né, com esses gastos exorbitantes. E com isso a população que perecia. Clero e nobreza ainda se destacavam, conseguiam alguma coisa, manter a vida mansa, justamente pela arrecadação de impostos e extorquir basicamente a população mais pobre da França. E aí, com a insatisfação popular, ninguém mais aguentava esta situação, né, de crise da França, e isso foi trazendo ali, foi sendo algo totalmente, foi sendo transformado pela população. Os populares começaram a reivindicar os seus direitos. E é então que, com todo esse emaranhado, todos esses problemas, os estados gerais foram convocados, né? O que eram esses estados gerais? Era uma espécie de assembleia onde os representantes dos três estados, clero, nobreza e população, se reuniam para discutir esses problemas e tentar resolvê-los da melhor forma possível. O fato, né, o grande problema é que esses representantes do terceiro estado, principalmente clero e nobreza, não abriam mão absolutamente de nada de seus privilégios. E os representantes do terceiro estado, que eram representantes do povo, né, da maioria, sempre perdiam nas votações, justamente pelo mecanismo desta assembleia. E este mecanismo era basicamente de que as votações eram feitas por estado e não por indivíduo.
Então, clero e nobreza sempre se reuniam para defender os seus interesses, e o terceiro estado sempre perdia. Até que o terceiro estado resolveu dizer o seguinte: olha, nós queremos votação individual. Mas por que votação individual? Opa, eles foram espertos, porque a votação individual favorecia o terceiro estado. E assim, representantes do povão, da classe popular, teria ali mais oportunidades, mais voz, né? Então, com essa votação por indivíduo e por ser a maioria, né, em números, né, de pessoas, eles conseguiriam alguma coisa. Porém, tanto clero como nobreza não permitiram que isso acontecesse, justamente porque eles não queriam largar o osso, né, defendendo ali os seus interesses, não queriam de certa... Parece até coisa do Brasil, né? Muitos políticos não querem abrir mão de seus privilégios, justamente... por questões de poder, por questões sei lá o que, mas eles não querem abrir mão. Então imagine 513 deputados hoje se abrissem mão de alguns de seus privilégios, o que seria do Brasil, né? Seria algo bem melhor, poderia usar esses recursos para outras coisas, abrir escolas, enfim. Mas isso é tema para uma outra aula, não vamos perder o foco aqui, é só uma questão de revolta às vezes que bate na gente, né? Bom, então o fato é que o terceiro estado sempre saía prejudicado na questão da Assembleia, né? Então isso foi culminando também a população. E aí o que acontece? O rei francês, né, não aceitou a proposta do terceiro estado e assim o terceiro estado então resolve montar ali, fundou, né, a Assembleia Nacional Constituinte com o propósito de redigir uma nova constituição que proporia mudanças para a França, tornando a França uma monarquia constitucional. Quando Luís XVI tentou fechar a Constituinte, a população parisiense rebelou-se em sua defesa, né? Então a coisa começou a tomar uma proporção maior nessa questão da revolução. No dia 12 de julho, galera, de 1789, a população francesa tomou as ruas de Paris. No dia 13 foi criado uma comuna para governar Paris e uma guarda nacional também, uma espécie de milícia popular, tá? E no dia 14 a população partiu para tomar armas e pólvoras do governo e com isso, né, atacou a Bastilha, antiga fortaleza que foi convertida em prisão para os opositores do absolutismo. Bem, um outro fator que nós devemos levar em consideração da França também neste período de revolução, nesse processo de revolução, né, e que se inicia com a queda da Bastilha no ano de 1789, é sobre o iluminismo, né, que teve grande importância, a filosofia iluminista. Tá? Bem, o fato é que a Revolução Francesa inspirou-se nos ideais dos iluministas, tá? Que defendiam que a autoridade deveria basear-se na razão, ou seja, os iluministas eles tinham ali toda uma base científica, ou seja, não se tinha mais aquela ideia de eu sou o representante de Deus na Terra, pela vontade divina, eu sou representante por conta da minha família, então por eu ter esse nome, eu venho dessa família, é meu direito de governar. Então o iluminismo ia contra todas essas características, tá? Então o iluminismo ele tinha toda uma base científica e também ele começou a trabalhar a ideia de separar a igreja do Estado, ou seja, o Estado não tem nada a ver com a igreja, você não pode gerenciar um país com bases e fundamentos religiosos, você tem que governar um país com base científica, com base racional. Então, todas essas ideias aí, ideológicas, né, foram trazidas pelo iluminismo. Bom, e aí também falando um pouco sobre Assembleia Constituinte e Assembleia Legislativa, tá? Trata-se de um período inicial da Revolução Francesa, o qual é marcado por grandes transformações, por meio da
a redação de uma constituição para a França e para a sua atual Assembleia Legislativa. Após a queda da Bastilha, muitos camponeses no interior do país, temendo ficar sem alimentos, e muitos endividados partiram para o ataque. Começaram a atacar os aristocratas, né, com medo de represálias. Então já estava um negócio meio de caminho andado, e eles começaram então a atacar moinhos, atacar fornos, justamente porque eles pagavam tributos, começaram a invadir escritórios, queimar, né, registros onde muitos estavam devendo. Então houve ali uma rebelião, né, dos camponeses, onde eles saíram e começaram a atacar esses nobres, esses aristocratas, membros do clero, e isso começou a tomar uma proporção maior. E ficou conhecido como o Grande Medo, né? E os camponeses exigiam o fim de alguns impostos e maior acesso aos alimentos, porque a maioria não tinha dinheiro realmente para comprar alimentos, justamente por serem extorquidos por uma classe dominante, e essa classe dominante, né, é que controlava os alimentos, os tributos, e a população basicamente não tinha acesso a esses alimentos. Então, essas pessoas começaram a atacar esses aristocratas, e ficou conhecido como o período do Grande Medo. Declaração do homem e do cidadão. Bem, o fato é que a burguesia francesa, temendo esse ímpeto popular, resolveu tomar decisões que acelerassem as transformações na França, e que tinha como objetivo principal controlar o povo. Assim, no dia 4 de agosto de 1789, foi decretada a abolição dos direitos feudais, ou seja, o fim daquele sistema retrógrado feudal existente na França, né? Então, a Constituição foi anunciada, né? Então, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Percebam aí, né, que nesse decorrer de Revolução Francesa, muitas dessas ideias de declaração dos direitos do homem, de buscar a sua felicidade, de buscar os seus direitos, a sua justiça, né, começou a se tornar mais individual, o que culminaria até os dias de hoje, né, o que culminou até os dias de hoje, que a gente tem como individualismo. Na França do século XVIII e anteriormente, né, no sistema feudal, você tinha aquela coisa, o cara nasceu pedreiro, o filho dele também ia ser pedreiro, o neto e assim por diante. Então era algo meio que hereditário, você não tinha ali opções de escolher profissões como nós temos hoje. Eu não quero mais trabalhar nessa área, eu vou mudar de área. E você, sua vida já era determinada por esses grandes senhores, né? Então não tinha muita escolha de ascender socialmente. Você era de uma família pobre, ficava rico, governava, enfim, você não tinha essa opção. Você nascia pobre e você morria pobre, né? E com a Revolução Francesa essas coisas foram se transformando. O fato é que no dia 4 de agosto de 1789, os parlamentares da Assembleia Constituinte aboliram os privilégios oriundos do antigo regime da França, o que basicamente seria ali o fim mesmo do absolutismo, de sistemas feudalistas, e traria ali um novo conceito de economia e de igualdade, de individualismo para o homem. Bom, qual que é a importância dessa nova Constituição? Esse foi um dos documentos mais importantes da Revolução Francesa, na teoria, né? Que decretava que todos os seres humanos eram iguais perante a lei. No entanto, é importante considerar que essa ideia de igualdade para os liberais do século XVIII estendia-se apenas no âmbito jurídico e não alcançava uma dimensão democratizante, como o nome do documento pode sugerir. Então era uma questão ali meio que simbólica apenas. Então essas basicamente foram as causas que levaram aí o início da Revolução Francesa, né, que marcaram a Revolução. A crise econômica, a má administração, gastos exorbitantes da corte de Luís XVI, o envio de tropas para a Revolução Americana, e
e a insatisfação popular. Tudo isso culminou para a Revolução Francesa. Vou ficando por aqui. Na próxima aula darei continuidade, por ser um tema muito extenso sobre Revolução Francesa. Então são 10 anos, né, de Revolução, foi de 1789 até 1799. Então é um tema bem extenso e com muitos detalhes. Então no próximo vídeo darei continuidade na Revolução Francesa. Deixo o meu muito obrigado. Não deixem de se inscrever no canal, ativar as notificações para receber mais vídeos e ficar ligado nos conteúdos de história. E assim poderei te ajudar a entender melhor as questões relacionadas ao mundo da história. Muito obrigado e até a próxima.